Fala atleta, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para você o modelo da mente de Gerald Kein. Para você entender como a hipnose funciona, é importante que você entenda como a sua mente funciona. Basicamente, nós temos três mentes distintas e separadas e que fazem coisas diferentes. A mente consciente, essa que a gente está agora, a mente subconsciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente ela é responsável por nos manter vivos. Ela é responsável pelo nosso sistema imunológico, pelos nossos sistemas fisiológicos como respiração, circulação e digestão, e também pelos nossos instintos de sobrevivência. Mas como a gente não tem controle direto sobre essa parte, você não precisa se preocupar com ela, pode deixá-la de lado por enquanto. Eu só explico para que você saiba que existe uma parte da nossa mente que é responsável por nos manter vivos. Agora, vamos falar sobre a mente consciente. A mente consciente ela faz quatro coisas, somente quatro coisas. A primeira função da mente consciente é a função analítica, aquela que enxerga um problema, analisa o problema e busca uma solução. Sempre que a gente faz isso, a gente está usando a parte analítica. Além disso, essa parte ela é responsável pelas centenas de tomadas de decisão que nós fazemos todos os dias, desde as mais simples até as mais complexas, como que roupa que eu vou utilizar, como é que eu vou para o meu trabalho, será que eu vou de bicicleta, ou as decisões que eu tenho que fazer no meu trabalho. A segunda função da mente consciente é a função racional. Ela está sempre buscando um motivo e o porquê a gente se comporta de determinada forma. A gente precisa desses porquês simplesmente para que a gente não fique maluco. Mas acontece que muitas vezes a parte racional nos dá um motivo que não é o real. Deixa eu te explicar isso através de um exemplo. Muitas pessoas que fumam dizem que fumam para se sentir mais calmas, mais tranquilas e mais relaxadas. Mas a verdade é que muitas fumam por um outro motivo. A maioria das pessoas começa a fumar entre 12 e 20 anos quando está buscando segurança, que é uma necessidade básica de todo ser humano, e não encontra mais com os pais. Porque os nossos pais não são tão maiores do que a gente, não são tão mais inteligentes do que a gente agora. Então a gente vai buscar segurança através de grupos de amigos. E se nesse grupo de amigos tiverem pessoas que fumam e elas nos oferecerem um cigarro, e a gente associar aquele cigarro com a segurança que é transmitida por esse grupo, a gente vai começar a fumar. Então muitas pessoas fumam para ter segurança e não para se sentir calmo e tranquilo e relaxado. A terceira função da mente consciente é a força de vontade. Existem várias pesquisas que mostram que a força de vontade funciona mais ou menos como a bateria de um celular, que vai se esgotando ao longo do tempo. E é por isso que a força de vontade muitas vezes não é forte o bastante para gerar uma mudança de longo prazo e sustentável. Então, quando as pessoas tentam parar de fumar ou tentam começar uma nova dieta com a força de vontade, quando essa bateria se esgota, muitas vezes essa pessoa volta ao velho hábito. A quarta função da mente consciente é a nossa memória funcional, ou seja, ela guarda todas as informações que a gente precisa acessar com frequência ou diariamente. Por exemplo, qual é o seu nome, aonde que você mora, aonde que você trabalha, o que você faz no seu trabalho. Todas as informações que você precisa ter fácil acesso ficam na sua mente consciente. Agora, vamos falar sobre a mente subconsciente, a mente mais poderosa que a gente tem, aonde mora o nosso verdadeiro eu. A mente subconsciente ela é realmente muito poderosa e ela pode transformar a gente em qualquer coisa que a gente quiser. Rico, pobre, bem-sucedido, fracassado, gordo, magro, absolutamente tudo o que tiver dentro do seu subconsciente vai se tornar realidade. O subconsciente funciona mais ou menos como um computador. Então, imagina que a gente recebeu aqui um computador novo e a gente abre ele. Esse computador ainda não executa todas as tarefas que a gente precisa porque ele está quase sem nenhuma programação. Mas a partir do momento em que eu coloco meus dados, começo a instalar os softwares que eu uso, esse computador passa a executar todas as tarefas que eu preciso. Da mesma forma, quando a gente nasce quase sem nenhuma programação na nossa mente subconsciente. E ao longo da nossa vida, de acordo com as experiências que a gente vai passando, esse subconsciente vai sendo programado e a gente vai se tornando quem a gente é hoje. Então, essas experiências que você já passou te fazem ser quem você é hoje. Algumas dessas experiências te fizeram ter certos hábitos, certos vícios, certas fobias. E todo mundo é assim.
Todo mundo é fruto da programação que foi feita no nosso subconsciente a partir das experiências que a gente passou na nossa vida. E o subconsciente, ele tem 5 funções. A primeira função do subconsciente é a memória de longo prazo. Ou seja, desde quando a gente nasceu e a gente estava na barriga da nossa mãe, o nosso subconsciente está gravando tudo o que a gente vê, tudo o que a gente ouve e tudo o que a gente sente. E através das regressões, por exemplo, a gente consegue ter acesso a essas memórias passadas. A segunda função da mente subconsciente são os nossos hábitos. A gente tem bons hábitos, maus hábitos e hábitos funcionais. Os bons hábitos são como se alimentar bem, fazer exercício, estudar. Maus hábitos são aqueles que nos fazem mal de alguma forma, como talvez alguns vícios que a gente tenha. E os hábitos funcionais são aqueles que a gente repete com certa frequência. E a nossa mente cria esses hábitos para poder poupar energia. Porque sempre que a gente tem que aprender algo novo, a gente gasta e consome bastante energia. Hábitos funcionais são, por exemplo, tomar banho, amarrar o tênis, escovar o dente. São coisas que a gente faz muitas vezes e a gente não quer ficar reaprendendo toda vez. Porque se a gente fizesse isso, todo dia de manhã a gente tivesse que aprender a escovar, tomar banho, amarrar o tênis e a colocar a roupa, a gente ia sair super cansado de casa. Então, a parte dos hábitos, ela automatiza muitas coisas para que a gente não tenha que consumir tanta energia. A terceira função da mente subconsciente são as nossas emoções. Quando a gente lida com uma situação emocional, o nosso consciente se abre como o mar vermelho e a gente lida direto com o subconsciente, com o nosso verdadeiro eu. É por isso que quando essa situação passa e a gente volta a ter consciência, a gente se pergunta: putz, será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria ter falado aquilo? Porque naquelas situações a gente lida direto com as nossas emoções. A quarta função, e talvez a mais importante do nosso subconsciente, é a autopreservação. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. E ela vai nos proteger de tudo, absolutamente tudo que nos oferecer algum tipo de risco ou perigo. Mas nem sempre ela vai nos proteger da melhor forma ou da forma como a gente gostaria. Vícios, fobias, depressão, ansiedade, obesidade, alergias, muitas vezes são criados pelo nosso subconsciente como forma de proteção, baseado em algumas experiências e situações que a gente já viveu nessa vida. O lado bom é que a partir do momento que a gente ressignifica essas experiências, você pode voltar a assumir o controle da sua vida. A quinta função do subconsciente é a ociosidade. É uma característica do nosso subconsciente que ele é um pouco preguiçoso. Ele é preguiçoso para aceitar sugestões que gerem mudança na programação que ele tem dentro dele, mas ele aceita muito facilmente sugestões que batem e que estão relacionadas de alguma forma com toda a programação que ele já tem. Muito bem, eu disse para você que o subconsciente ele é muito poderoso e tudo que tiver dentro dele, dentro dessa programação, vai se tornar realidade e vai fazer parte da nossa vida, certo? Então, você deve estar se perguntando: Renato, como que eu faço para colocar alguma coisa dentro do meu subconsciente e mudar a minha vida? Então deixa eu te dar um exemplo. Imagina aquela pessoa que quer parar de fumar e ela recebe uma sugestão: parar de fumar. E conscientemente ela pensa: quer saber? Agora eu vou parar de fumar. Eu vou parar de fumar porque eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou conseguir praticar meus exercícios muito melhor, eu vou conseguir viver por mais tempo para conhecer meus netos, agora chega, eu vou parar de fumar. Para que isso se torne realidade, só falta passar essa sugestão do consciente para o subconsciente. Mas é aí que existe algo que eu não te contei ainda. Entre a mente consciente e a mente subconsciente existe o fator crítico. O fator crítico funciona mais ou menos como segurança de uma festa. Ele é responsável por deixar algumas pessoas entrarem, outras não. Então, quando essa sugestão parar de fumar chegar no fator crítico, o fator crítico vai olhar e perguntar para o chefe dele, que é o subconsciente: subconsciente, posso deixar essa sugestão entrar de parar de fumar? E aí o subconsciente vai olhar para toda a programação que ele tem feita dentro dele e vai falar: peraí, esse cara ele fuma há 10 anos, o cigarro deu segurança para ele conseguir o trabalho dele, para conseguir ter bons relacionamentos. Não, manda essa sugestão embora. E aí o fator crítico vai para a sugestão e fala: infelizmente você não pode entrar, vai embora. E aí só resta essa sugestão
tentar entrar pela força de vontade. E como eu disse para você, essa força de vontade funciona como uma bateria e que muitas vezes ela se esgota e não é forte o bastante para gerar a mudança que você precisa. Beleza, Renato? Mas então, como eu coloco alguma coisa dentro do meu subconsciente? Esse é um dos principais papéis da hipnose. Através da hipnose, a gente consegue rebaixar o fator crítico e ultrapassar o fator crítico para colocar alguma coisa dentro do nosso subconsciente. Só que muitas pessoas que não conhecem sobre a hipnose acreditam que o hipnólogo consegue rebaixar esse fator crítico e colocar qualquer coisa dentro da nossa mente. Mas isso não é verdade. A nossa mente não é tão vulnerável assim. Se fosse assim, eu conseguiria ajudar qualquer pessoa, mesmo que ela não quisesse. Com a hipnose, a gente consegue rebaixar esse fator crítico e colocar uma sugestão lá dentro. Mas para que essa sugestão fique permanente e gere uma mudança sustentável de longo prazo, você tem um papel muito importante nessa mudança. Durante o trabalho da hipnose, você pode ter uma entre 4 atitudes mentais. E somente uma delas vai gerar a mudança que você precisa e que você veio buscar. Qual é essa atitude mental que gera toda a mudança que você precisa? Eu gosto dessa sugestão e tenho certeza que ela vai funcionar para mim. É você puxar a responsabilidade sabendo que a mudança vai acontecer porque você quer que ela aconteça. E quais são as outras 3 atitudes mentais que não vão gerar a mudança que você precisa? A primeira é: eu não quero essa sugestão e ela não vai funcionar. Isso acontece com aquelas pessoas que não querem uma mudança. Então tem gente que me pergunta: Renato, você pode fazer meu pai parar de beber? Eu falo: ele quer parar de beber? E a pessoa me diz: não. Então, infelizmente, eu não consigo ajudar essa pessoa, porque ela está com a atitude mental de que ela não quer que a mudança aconteça. A segunda atitude que não vai funcionar é a indiferença. Ah, se funcionar tudo bem, se não funcionar tudo bem também. Indiferença não gera mudança pra gente de nenhuma forma na nossa vida. E a terceira atitude que também não vai funcionar é: eu gosto dessa sugestão, espero que ela funcione. Esperar que algo aconteça, esperar que funcione, é jogar a responsabilidade para o ambiente ou para as pessoas. E isso também não gera mudança. Ou seja, a única atitude que vai gerar mudança é você se responsabilizar e dizer para si mesmo: eu gosto dessa sugestão e tenho certeza que ela vai funcionar. Eu sei que eu vou sair daqui de uma forma diferente e que eu vou sair transformado para viver a vida como eu quero viver. E aí, você gostou desse vídeo? Gostou de conhecer o modelo da mente, para entender como a nossa mente e como a hipnose funciona? Então fica ligado nos próximos vídeos, onde eu vou falar mais sobre hipnose, PNL, mente e como esse trabalho de mental coaching pode te ajudar a transformar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.